E estamos começando mais um Cinelegos News nessa segunda-feira, pós-Páscoa, que eu sei que está no feriadão aí, porque a maioria dos estados hoje é feriado, né? Tiradentes. Então vem comigo, vamos falar de notícias. Tem muita coisa sobre Demolidor, tem também Arquivo X, tem também sobre Sandman, tem também sobre a série do Chespirito e por fim tem também o remake de Highlander. São várias notícias diferentes. Vamos bater esse papo sobre isso e é claro que você é meu convidado a passar esse tempinho comigo. Além do que mais, deixar o like, obrigatoriamente, faça isso. Se inscreva, ative o sininho para receber cada vez mais notificações dos nossos conteúdos aqui durante a semana. Lembrando que hoje ainda tem a review do episódio número 2 de The Last of Us, que eu ainda não vi, então não sei também, que eu vou gravar isso. Estou gravando isso antes de ver o episódio, então não sei como é que vai ser esse episódio. Mas amanhã, umas 4 e pouquinho, sai a review. Muito importante, nessa sexta-feira também tem Cinelegos Podcast. Falamos de Blade Trinity, um filme que os bastidores são melhor que o próprio filme. Nós batemos esse papo sobre ele para fechar o mês da Hera de 15 anos. E também saiu a review de Vitória, o filme da Fernanda Montenegro, em que ela é uma pessoa que está de saco cheio do crime e começa a gravar as ações criminosas do bairro dela. Tem essa review também no filmaço que a Fernanda Montenegro manda muito bem e ela é melhor que o filme. Falado tudo isso, vamos agora de notícias. Então, bom, senta aí, vamos bater esse papo. É importante, comente aqui as notícias, o que você acha dos conteúdos e também, bom, de novo, se inscreva aí no canal, tá bom? Então é isso, bora de notícias. Demolidor Renascido já ganha data para a segunda temporada. Ela vai acontecer em 2026, em março também. Então a primeira temporada começou em março, a segunda também em março. Exatamente um ano após a primeira temporada. A segunda temporada chega e a primeira temporada eu achei que ela não foi muito boa. Tem review de todos os episódios, tá? De Demolidor. De todos tem a review. Tá pintando aqui em cima. Mas tem também a review do último episódio, né? No caso. Mas tem todos, você pode acompanhar. Se tá assistindo agora a série, quer ver um comentário por episódio, faça isso também aqui na Cinelegos. E é uma série que eu gostei muito, tá? Eu acho que ela compete algumas coisas com a série da Netflix. Eu acho que o conteúdo original da Netflix, a primeira e a segunda temporada são melhores. A terceira eu já comparo bastante, tá? Com Demolidor Renascido. Eu acho que tem bastante comparação. É uma série que eu tinha muito mais receio do que, né? Ai meu Deus, como é que vai ser isso? E foi entregue um conteúdo legal. Eu acho da hora isso. E eu tenho a impressão que a segunda temporada vai ter muito mais crossover, tá? Pra mim, obrigatoriamente, pelo que já foi apresentado, eu acho que a Kamala Khan deve aparecer, a nossa Miss Marvel, já que o pai dela apareceu e ele convidou o Matt para fazer um jantar na casa dele. Então eu acho que se ele está construindo um exército, eu acho que ela vai ser uma opção. A própria Kate Bishop vai ser, já que o padastro dela, porque o espadachim está preso pelo rei do crime. Então eu acho que sim. A galera da Netflix, das antigas, né? A Jessica Jones, o Luke Cage, vamos ver. Não tem nada sobre isso. Então, assim, também não queria esse punho de ferro da Netflix, não, viu? Isso aí, deixa quieto, deixa passar, vai embora. Mas, eu acho que, assim, na segunda temporada teremos vários crossovers. Quem tá esperando Homem-Aranha, gente, desculpa ser a pessoa chata, mas não vai rolar. Porque o contrato da Sony não permite ele aparecer em séries. Então, assim, só se mudar o contrato, mas eu duvido muito, até porque já está sendo gravada a segunda temporada. E o Tom Holland está gravando de Odisseia. Então, assim, eu acho que é muito impossível. Mas fica aí o convite, ver a segunda temporada e ver também o nosso conteúdo, tá? Fizemos bastante conteúdo sobre Demolidor. Aqui, um episódio por semana comentado. Então, assim, uma série que eu gostei muito. Mas e você? O que você achou da primeira temporada de Demolidor? Assistiu? Gostou? Comenta aí pra gente bater esse papo sobre isso. E o Ben Affleck também falou do Demolidor dele, tá? Ainda no tema Demolidor. Ele disse que não viu a nova série ainda, mas ele quis comentar um pouquinho do porquê ele acha que foi um fracasso, né? Os filmes dele de Demolidor. Ele explicou alguns pontos que eu concordo muito, tá? Um que ele fala o início do CGI ali, né? Como a gente conhece hoje. Hoje em dia tem muito mais tecnologia para fazer essas cenas de ação, que na época é meio estranho, é meio robozão, é meio PlayStation 1, né? Então, assim, você vê hoje em dia, você vai sentir muito esse desnível da tecnologia, né? E isso com certeza trabalhou o filme, né? Também. Ainda mais hoje em dia, ele não perdura tanto tempo também por causa disso. Ele fala que o tom também, né? Do quão a sério o filme se leva, pro quanto de humor ele pode trazer. A famosa Fórmula Marvel que ele acertou depois, né? Que todo mundo fala isso. Mesmo os filmes não tendo a Fórmula Marvel, eles falam ainda isso. Porque virou moda falar isso.
Então, interessante como ele faz esse comparativo, né? Do tipo, como precisou alinhar um pouco mais isso com o universo sendo testado para criar esse tipo de coisa e desenvolver cada vez mais o gênero mesmo de super-heróis, né? Então, bem interessante o ponto que o Ben Affleck colocou, eu concordo com ele. Mas eu acho que, além de tudo, ainda é um filme cafona, né? E acho que isso é um problema. Que o filme ele é muito... Ele saiu ali próximo de Blade, por exemplo. Ele saiu próximo de outros filmes que não são tão cafonas quanto ele, sabe? Então, assim, ele tem esse problema muito sério. Mas uma coisa ninguém pode negar. A trilha sonora desse filme é perfeita. Tá? É anos 2000 na veia. Então é muito bom. Mas é isso, o Ben Affleck fazendo a sua autocrítica com o seu Demolidor. E conta aí, você quer o Ben Affleck de volta como Demolidor no Guerras Secretas aí? Uma maluquice dessa? Ou no, como foi no Deadpool, né? Apareceu alguns personagens mais antigos ali. O que você acha sobre isso? Olha, se for bem feito, eu compro, tá? E teremos a volta de Arquivo X. E com Ryan Coogler, né? O diretor de Pantera Negra e agora do Pecadores. Um filme que tá fazendo muito sucesso. Eu espero ainda fazer a review de Cinelegos dele aqui, porque parece que tá sendo um filme muito bem avaliado. Mas ele falou, sim, num podcast que... Podcast, até eu dar o nome do podcast. Last Podcast on the Left. Foi o podcast que ele participou e comentou sobre isso. E ele falou que sim, está produzindo essa série sobre Arquivo X. Arquivo X, pra quem não sabe, é uma série que é dos anos 2000, talvez? Anos 90, 2000. Em que cada episódio era um mistério a ser resolvido, né? Uma coisa meio paranormal, uma coisa meio alienígena. Então, são vários crimes, não crimes, né? Vários casos sobre isso. E aí tem toda a investigação, tudo. Então, assim, é um negócio que foi um fenômeno e agora pode ganhar uma versão com o Ryan Coogler, né? Eu gosto muito, tá? Dos filmes que eu vi do Ryan Coogler, todos eu gosto do jeito dele de filmar, o jeito dele contar essas histórias, de criar personagens, né? Ele cria personagens muito bons. Então, assim, eu acho que é muito interessante esse projeto cair nas mãos dele. Eu acho que pode sair coisa boa, né? Eu até lembro de uma série que tinha, era da HBO, que era Lovecraft Country, acho que é assim que falava. Que era uma série, uma pegada mais ou menos assim, que eu achava muito foda também. E que ela só teve uma temporada, né? Se não me engano, até foi uma minissérie. Ela é curtinha, assim, pode ver na Max. É muito boa. Então, assim, Ryan Coogler participando disso eu acho muito interessante, tá? Eu acho que é um diretor dos novos que eu mais gosto. Tá aí Creed, né? Creed eu sou muito fã. Então, assim, é um cara que... Fica a dúvida, né? Ele vai trazer o Michael B. Jordan pra série também? Todos os filmes dele tem o Michael B. Jordan, né? O pessoal até zoa isso. Mas interessante, tá? Eu acho que tem uma pegada hoje que pode funcionar muito, uma atualização do Arquivo X para funcionar hoje em dia. Eu acho que se funciona, sabe? Dá para fazer algo bem, bem da hora em relação a isso. E vamos ver. Eu acho que o Ryan Coogler tem tudo para ser um grande diretor da história, assim. Ele é um cara muito bom. E se ele pegar com cuidado, fazer uma série certinha, fechadinha ali, uns 8 episódios, eu acho que pode ser algo muito bom, tá? Então, estou ansioso. Tomara que realmente tenha essa série, que ela saia e que seja um sucesso. Arquivo X na mão de Ryan Coogler. Existe ainda fã de Sandman da Netflix? Se existe, fique feliz, porque você vai ganhar uma segunda temporada e última temporada dessa história. Vai sair no segundo semestre do ano. E Sandman que eu particularmente não gosto. Eu vi a primeira temporada, não me pegou. Eu acho que é culpa minha, tá? Não é você, sou eu. Então, assim, não me pegou mesmo. Eu sei que foi um grande sucesso, a galera comentou bastante sobre, virou meme também em diversos pontos. Então, assim, isso também ajuda a ver como a série ficou popular. Pra quem não sabe, Morfeu, né, o deus do sono, foi aprisionado e perdeu os seus amuletos. E aí ele vai em busca de recuperar os amuletos, recuperar o tempo perdido e restabelecer a ordem nesse universo. Resumo, nossa, acho que foi um resumo bem genérico, mas enfim. A série, pra quem gosta muito dessa pegada, até mais gótica, tipo, ela faz sentido, né? Ela tem momentos bons. Eu não gostei, particularmente não me pegou, mas eu acho que é uma série importante e que foi cancelada por conta das acusações que o Neil Gaiman tá recebendo aí, né? De tudo que você pode imaginar. Então, assim, triste pra quem é muito fã da série, que talvez o projeto fosse maior do que 2 temporadas, né? Mas pelo menos vai ter um desfecho, né? Não vai ser um cancelamento no meio, assim. Então vai ter a segunda temporada. Então é isso. Se você é fã de Sandman, fique feliz que vai ter um desfecho pra sua história, né? Pelo menos aí. Mas comenta aí. Você ainda liga pra Sandman? Comenta aqui embaixo. Vamos ver. Quero ver aí o que vocês acham sobre essa série, né? E a série do Chespirito vai sair na Max, né? O grande fenômeno da TV brasileira. Chaves e Chapolin, né? O criador das 2 séries. Vai ser a história mais dele, mas também vai contar muita coisa sobre Chaves e Chapolin também.
Saiu o trailer, né? Com bastante coisa. Eu achei bem legal o trailer, tá? Pareceu uma série com um cuidado legal. E a previsão, a data de estreia, pelo menos, que foi passada pra gente, é dia 5 de junho no streaming da Max, tá? Então, direto pro Max aqui. Sem querer querendo, né? Vai chamar, óbvio. Tinha que ser, não tinha nome melhor pra essa série. E eu achei bem legal, cara. Eu acho que o Roberto Bolanhos aqui no Brasil e na América Latina como um todo, ele é um fenômeno, né, cara? Ele é um cara que a gente via é que eu falo, assim, a genialidade é fazer o simples, né? Então, assim, você via que muitas vezes o cenário do Chaves era um cenário normal, assim, não tinha nada de especial, não tinha nenhum grande efeito. No Chapolin, ainda mais que tinha a tela verde, né, pra eles gravarem as coisas. E, cara, como era bom, né? Pô, eu gosto muito de Chaves, tá? Eu acho que não sei se a nova geração pegou tanto Chaves assim ou não. Comenta aqui embaixo, né, se gosta de Chaves ou não também, inclusive. Mas, pô, é um cara genial. É isso. Com o pouco que ele tinha de tecnologia e com roteiros muito bons, né? O seu avô ria, o seu pai ria, você ri. E não sei se talvez seu filho ria também, sabe? Então, assim, é um conteúdo que conversa com muitas gerações, que aborda temas importantes, né? Como falar a verdade em alguns momentos, né? Tem um episódio sobre isso. Para não julgar os outros, também tem episódio sobre isso. Sempre com muito humor, mas quando você para pensar na reflexão do episódio, você vê algo, né? Alguma mensagem por trás, né? Então, assim, pô, muito da hora. Tomara muito que a série seja boa, tá? Porque eu acho que tem tudo pra ser um fenômeno latino-americano, assim como o Chaves foi, sabe? Uma adaptação legal ali que todo mundo... Tomara muito que tenha pouca intervenção também, né? Na história, porque a gente sabe como o Roberto Bolanhos no final da vida tinha que falar tudo através da esposa, basicamente, né? Não deixava ele falar nada. Então tomara que tenha essa liberdade pra mostrar. Também o lado ruim, né? Eu sei que tem muita gente que odeia as biografias Chapa Branca. Eu odeio se a história for ruim. Se a história for boa, eu compro. Mas eu acho que tem que ter uma história, sabe? Então, tô interessado. Quando sair, sim, eu vou assistir. E é isso, cara. Pô, Chaves fez parte da minha infância, pelo menos, né? Então, infância e adolescência, né? Então, até hoje, passando no SBT de vez em quando eu vejo. Mas Chaves é um negócio muito bom, cara. Eu gosto muito e tomara que seja um sucesso essa série, porque ela vai comunicar com mais que um continente todo, né? Assim, ela vai comunicar com muita gente. Então, pô, tomara que dê certo, tá? Tomara que dê certo, fico muito feliz e que tenha essa versão. Pra gente conhecer um pouco mais também da história do Alberto Bolanhos, né? A gente conhece muito pouco também, né? Eu, pelo menos, conheço muito pouco. Nunca me aprofundei muito nisso. Então, tô bem interessado. Vamos ver como é que vai ser isso no futuro. Mas, então, dia 5 de junho, estreia a série do Chespirito, Sem Querer Querendo, na Max. Vai assistir? Comenta aí. Qual que é a sua opinião sobre isso? E Highlander vai ganhar também um reboot. Mais um reboot aí saindo. Agora esse pela Prime, né? Dentro da Amazon. Com o Henry Cavill. Henry Cavill sendo o protagonista dessa história. Pra quem não sabe, Blade Runner é uma história sobre guerreiros que são imortais. E só um pode matar o outro, arrancando a cabeça. E é basicamente isso o filme, tá? O Highlander 1. É essa batalha e essa conversa, né? Do vale a pena ser imortal, né? Tanto que esse filme, a trilha sonora do Queen desse filme é maravilhosa, né? Tanto que Who Wants to Live Forever é desse filme, né? Então, assim, é um filme da Sessão da Tarde que passava. Então, assim, eu não sei se essa história hoje em dia ela vai ser bem feita, bem contada. Na época, assim, já não era na época um filmaço, tá? É um filme legal, mas não é um filmaço. E aí agora com Henry Cavill, né? Que é um cara que também meio galgador, né? A atuação dele é muito bom até um certo ponto, né? Mas vamos ver, cara. Eu acho que algumas histórias são legais ter um reboot, né? Eu sei que nem Robocop, eu poderia falar isso e foi uma merda, né? Mas eu acho que Highlander criar um universo, criar uma história um pouco mais rebuscada, eu acho que funciona, sabe? E de novo o Henry Cavill fazendo um personagem super forte e imortal, né? Então ele já tá acostumado a fazer isso. Mas é isso, cara. Highlander, pô, o problema é que não vai ter o Queen, né? Eles podem pegar as músicas antigas, mas não tem música nova do Queen. Vamos ver como é que vai ser isso no futuro. Highlander vai ganhar o reboot, então. E comenta aí, você lembra de Highlander? Você chegou a assistir Highlander? Sabe o que é essa história? Comenta aí o que você acha do Henry Cavill atuando também, tá? Pode falar a verdade. Eu tô com você. Essas foram as notícias da semana. Comenta aí o que você achou de cada uma delas. E, mais importante, se inscreva no canal. Siga a gente, deixa o like, por favor. Redes sociais dos Cinelegos aqui embaixo para você seguir.
E é isso, fica ligado pra gente, porque hoje ainda tem mais uma review do segundo episódio. Quer dizer, mais uma review não, uma review do segundo episódio de The Last of Us, pra você comentar com a gente essa série, que eu gosto muito e tô gostando também. Não esqueça também, sexta-feira tem o nosso querido Cineligos Podcast sobre Blade Trinity, esse filmaço. E no sábado tem mais uma review. Eu acho que vai ser sobre Completo Desconhecido, mas pode ser que seja de outro filme, tá? Talvez Pecadores, vamos ver se eu vou conseguir no cinema assistir. Mas, enfim, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.